Tudo bem com os senhores? Podemos começar, então? Então, eu vou começar, eu vou me apresentar. Eu sou a capitã de fragata Cíntia Lobo, enfermeira. Eu sirvo no Ministério da Defesa. Estou aqui para participar com os senhores do nosso terceiro encontro internacional de enfermagem militar, certo? O tema da minha palestra será o enfermeiro como membro da equipe multidisciplinar do Ministério da Defesa no enfrentamento da pandemia por Covid-19. Então, eu vou dividir com os senhores, bem rapidamente, a questão do planejamento estratégico do Ministério da Defesa descentralizado para as 3 Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, com relação ao enfrentamento da pandemia por Covid-19 no nosso país, certo? Então, dando continuidade, eu vou explanar brevemente a cronologia da pandemia até o momento do acionamento do Ministério da Defesa, apoiando o governo federal. Vou comentar as ações de coordenação do Ministério da Defesa a nível estratégico, as ações conjuntas das Forças Armadas, e vou citar também as missões indígenas, que são missões interministeriais que nós estamos realizando em prol da pandemia da Covid-19 nas tribos indígenas. Essa parte, para mim, é muito bonita. E, para finalizar, falarei da atuação do enfermeiro a nível estratégico do Ministério da Defesa e, enfim, as considerações finais. Certo? Então, vamos começar, porque tempo vale ouro, né? Então, tudo começou em 31 de dezembro, na China, os primeiros casos de uma pneumonia não identificada. Aqui no nosso país, em 22 de janeiro de 2020, foi ativado o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública para o novo coronavírus, ainda desconhecido, ainda em fase de quê? De pesquisas, né, de toda essa cadeia de transmissão, enfim, mas os casos na China já estavam, algo assim, que alertou a Organização Mundial de Saúde, né, então, já em 22 de janeiro, o Brasil já estava em estado de alerta, ativando o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública. Um pouco depois, no dia 30 de janeiro, então foi criado um grupo executivo interministerial, ou seja, com representantes de ministérios afins, certo? De emergência em saúde pública de importância nacional e internacional. Mas foi em 18 de março de 2020, através da publicação da Diretriz Ministerial de Planejamento número 6, que o emprego das Forças Armadas em apoio ao governo federal foi oficializado e acionado, no caso, oficialmente. Aí nós entramos para apoiar o governo federal justamente nesse momento, em 18 de março de 2020. Com isso, após esse acionamento, como que ficou a estrutura do Ministério da Defesa diante desse acionamento das Forças Armadas pelo governo federal, certo? A estrutura interna do Ministério da Defesa, então, ativou células de coordenação logística. Essas células, elas são ativadas em tempos de guerra, em tempos de pandemia, entre outras necessidades de grande dimensão, de importância nacional e internacional, como o caso presente da pandemia. Entre essas células, que são setores organizados de coordenação logística para uma função comum, que nesse caso é o enfrentamento à pandemia por Covid-19, a célula da saúde é uma das principais e é justamente onde eu estou como enfermeira atuando no presente momento. Além das células que o Ministério da Defesa ativou por conta, né, do acionamento das Forças Armadas pelo governo federal, também foram ativados 10 comandos conjuntos, que são constituídos pela Marinha Brasileira, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira, que
Quem são esses comandos conjuntos? Eles são as 3 forças singulares juntas, atuando juntos em diversas regiões do nosso país, como podemos ver através desse slide aqui, que mostra justamente a distribuição desses comandos conjuntos. Então, nós temos 10 espalhados pelo norte do país. Espalhados não, na verdade, nós temos 10 comandos conjuntos localizados no norte do país, no sudeste, no sul, no Planalto, certo? Esses comandos conjuntos, como os senhores podem ver aí na ilustração, eles são as 3 forças armadas atuando, interagindo com a sociedade brasileira e também com a família militar dessas regiões no enfrentamento da pandemia. Cada comando conjunto desse, de cada região dessa, interage com as secretarias estaduais de saúde, somando com elas em atenção à sociedade civil, dando apoio logístico de recursos humanos e recursos materiais, tanto à sociedade civil quanto aos hospitais militares das regiões, certo? Continuando, então agora eu vou falar, nós já sabemos, então, que o apoio do Ministério da Defesa à pandemia é através das células logísticas, onde a célula de saúde é a principal, e através de uma coordenação central do Ministério da Defesa, descentralizada para os 10 comandos conjuntos a nível nacional. Esses são os 2 pontos primordiais das ações de coordenação do Ministério da Defesa a nível estratégico. Só para detalhar um pouquinho mais, falo para os senhores que o Ministério da Defesa, então, está no topo da cadeia de planejamento, ou seja, estratégico, certo? Coordenando a nível central os 10 comandos conjuntos, sendo que essa coordenação, ela sai do topo, que é o Ministério da Defesa, e ela vai descentralizando conforme vai abrangendo os 10 comandos conjuntos ativados em todo o país. Então, esses comandos conjuntos, eles têm no Ministério da Defesa a ferramenta de gestão para suprir as suas necessidades regionais de recursos humanos e materiais no enfrentamento da pandemia, o que é algo muito interessante, toda essa logística administrativa. Agora eu vou falar um pouquinho da célula de saúde do Ministério da Defesa, onde eu estou atuando como enfermeira de uma equipe multiprofissional. No meu setor, ou seja, na célula de saúde, temos eu de enfermeira, o coronel Souza, que é médico, a coronel Beatriz, que é médica veterinária, o major Lira, que é farmacêutico. Então, juntos, nós estamos na célula de saúde, coordenando várias ações, como, por exemplo, a logística de recursos materiais, o levantamento de respiradores que devem ser reparados, o planejamento, a previsão e a provisão de recursos humanos, destaque de profissionais militares da saúde para estarem sendo remanejados, para atuarem nos hospitais militares que têm maior demanda de atendimento de pacientes com Covid, também recursos materiais, através da célula de saúde, parte uma coordenação central de apoio tanto financeiro quanto de controle para expansão de novos leitos de UTI nos hospitais militares, tá? Então, com isso, nós trabalhamos com toda essa previsão, provisão de recursos humanos, de recursos materiais, e também financiamos esses recursos humanos e materiais, tá? Também trabalhamos com análises epidemiológicas de todos os militares e as famílias dependentes desses militares a nível de país. Militares assintomáticos, militares sintomáticos em estado estável, militares sintomáticos em estado grave, militares que precisam de internação em UTI. Por que nós fazemos essa análise epidemiológica
da família militar, para que a gente possa, então, estar preparando os recursos materiais e humanos para atender a demanda de acordo com a nossa realidade epidemiológica na família militar, certo? Também trabalhamos com ensino, pesquisa. Como assim com o ensino? Nós elaboramos cursos de adestramento para militares da saúde no país inteiro que precisam aperfeiçoar mais o seu atendimento aos pacientes com Covid-19. A questão do atendimento emergencial, da triagem respiratória, a gente planeja e promove cursos para preparar esses militares. Inclusive, eu, como enfermeira, durante esses cursos, eu saio um pouquinho da minha posição estratégica e vou lá para a posição tática operacional, dar aulas, ministrar aulas de primeiros socorros e atendimento aos pacientes para os enfermeiros, porque eu adoro ser professora de enfermagem também. Tá? Então, nós trabalhamos com todo um planejamento estratégico na área tanto da saúde assistencial, que são os hospitais militares, quanto da saúde coletiva, através das missões interministeriais, que temos como as missões indígenas os exemplos mais brilhantes no momento para eu oferecer para os senhores, ok? Então, vamos continuar aqui. Tá? Então, a enfermagem, como integrante da célula de saúde, ela ajuda, ela contribui com aquela visão holística peculiar da nossa profissão. Continuando, certo? Então, vou mostrar apenas alguns exemplos das ações de coordenação da célula de saúde do Ministério da Saúde, descentralizando para os comandos conjuntos. Por exemplo, a ação de descontaminação das cidades e as estruturas feitas pelos militares. Que mais? Tá? Ações de conscientização da população, ou seja, essa interação dos militares, né, por todo o país, interagindo com a sociedade civil através de aconselhamentos, de conscientização, modos de prevenção, entre outros, certo? Que mais? Nós também coordenamos a fabricação, né, a produção em grande escala de respiradores artificiais. A Marinha do Brasil, ela tem um convênio com a Unidade Federal de São Paulo, a USP, convênio de pesquisa, de ensino. Então, através dessa interação, foram desenvolvidos respiradores bem modernos, tá? Para o tratamento dos pacientes com a Covid-19, bem como nós, do Ministério da Defesa, Célula de Saúde, também coordenamos, perante os comandos conjuntos, o reparo de respiradores a nível nacional. O que mais que a gente faz? A gente também coordena a instalação de hospitais de campanha, o número de leitos necessários por hospitais de campanha, tá? E o recurso humano necessário para estar montando, né, esses hospitais de campanha nas regiões aonde os hospitais militares têm defasagem de leitos. A gente monta esses hospitais para somar, para complementar o atendimento de hospitais militares em determinadas regiões onde há essa defasagem de leitos, certo? Mas é importante ressaltar que esses hospitais campanha, eles são exclusivos para apoiar os hospitais militares, mas algumas tendas de hospitais de campanha também estão sendo usadas pelos comandos conjuntos para ajudar aos hospitais municipais, estaduais e federais do nosso governo federal a desobstruir um pouco a triagem de casos respiratórios, exteriorizando essa triagem para essas tendas. Então, nós também utilizamos as tendas de hospital de campanha de uma forma mais resumida para o apoio aos hospitais públicos do nosso país, nesse quesito de expandir uma triagem respiratória, ajudando a esses hospitais, certo? Continuando, nós também apoiamos todos os comandos conjuntos do país com destaque de profissionais da saúde para atuarem em missões de saúde coletiva, conforme veremos logo a seguir, ok? Então, entre as ações conjuntas das Forças Armadas, nós temos isso, né? Através da coordenação central do Ministério da Defesa e essa descentralização de ações para os comandos conjuntos, eles interagem com as 3
3 forças armadas de cada região correspondente ao comando conjunto, integrando as equipes de saúde, somando com as equipes de saúde, apoiando entre as forças daquela região materiais de saúde, suprimento, ações sociais, né? Entre outros. Então, vamos continuar. E agora eu cheguei na parte tão bonita do nosso trabalho, que Certo. são as missões indígenas interministeriais. Oi? Peço-lhe só atenção ao tempo da apresentação. Muito obrigado. Ah, sim, eu vou passar mais rápido, tá? Então, eu vou passar mais a ilustração. As missões indígenas interministeriais, elas têm a participação das equipes de saúde das 3 Forças Armadas, apoiando as tribos indígenas no controle da infecção por Covid-19. Então, como é que nós trabalhamos? Nós trabalhamos em conjunto com o Ministério da Saúde, através da Secretaria Especial de Saúde Indígena, nós, Ministério da Defesa e Ministério da Saúde, com a participação das 3 Forças Armadas, nós levamos atendimento aos índios nos locais mais afastados para evitar que esses índios venham até as grandes cidades procurar por atendimento. Então, aqui algumas ilustrações, né? Esses números, já atendemos 49 mil indígenas, fizemos 9,5 mil atendimentos, enfim. E tem aqui algumas ilustrações dos atendimentos indígenas para os senhores verem, as equipes, o transporte através da FAB para essas tribos, né? E o Ministério da Defesa, ele prepara infográficos para cada missão indígena. Esses infográficos, eles têm, resumidamente, o número de atendimentos, o número de profissionais médicos e as especialidades que foram, e as tribos indígenas que foram contempladas, tá? Então, estão aqui alguns exemplos de missões indígenas, para os senhores verem, que nós contemplamos até o momento. E são várias tribos indígenas que foram contempladas com essa parceria entre Ministério da Defesa e Ministério da Saúde, nesse atendimento à pandemia por Covid-19 nas tribos indígenas, certo? Estou passando as fotos um pouco mais rápido por conta do tempo, tá? Esse slide, depois, o PowerPoint vai ficar com os senhores. Esse slide é um resumo de todas as demais missões indígenas já feitas, o resumo total de atendimentos, né, de pessoal de equipe de saúde que participou. Nesse slide aqui está o resumo de todos os anteriores, tá? E nós temos também, só para complementar, as nossas missões indígenas têm uma excelente repercussão a nível de exterior. Para complementar, temos ainda a Operação Acolhida como missão interministerial em apoio à pandemia, que é o atendimento aos venezuelanos e aos índios do extremo norte do país, tá? No atendimento à pandemia por Covid-19 também, certo? Por conta disso, foi também instalados hospitais de campanha para poder atender as demandas de venezuelanos, indígenas do extremo norte do país, por conta da pandemia. E, com isso, destaques de militares do Brasil inteiro para atuar nessas regiões. E a atuação do enfermeiro a nível estratégico é tudo isso que eu já falei para os senhores, através da enfermagem. O que nós fazemos, o que eu faço como enfermeira, né? Eu faço levantamento de necessidades de recursos humanos materiais, a gente faz a determinação dos padrões psicofísicos dos militares destacados, fazemos seleções médicas, tanto para medicina preventiva quanto curativa, para atuação em saúde coletiva também. Tudo isso eu participo, certo? Como enfermeira dentro da minha equipe multidisciplinar. E olha eu aí, participando da instrução para profissionais de enfermagem e atendimento a pacientes com Covid. Estou eu aí, em algumas ilustrações, dando algumas aulas, né, ministrando de primeiros socorros para pacientes com Covid, com insuficiência respiratória, né? Aqui são os nossos adestramentos para as equipes de saúde. Esses adestramentos foram a nível nacional. E aqui umas ilustrações de nossos enfermeiros militares participando das missões indígenas, indo nas aldeias mais afastadas que os senhores podem